dia, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um domingo na nossa aula online Escola Bíblica Dominical. Nós estamos usando a revista que diz Servindo a Deus com Alegria. Todo esse trimestre nós vamos falar maneiras de servir ao Senhor com alegria, o segredo aí da felicidade que nós estamos estudando, Servindo a Deus com alegria, hoje nós estamos na terceira lição e a terceira lição ela tem por título Felizes os que reconhecem que são pobres. Opa! Pobres? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Felizes as pessoas, os que reconhecem que são pobres. Mas a gente não está falando de nada material não, tá, gente? De pessoas muito ricas, que têm muito dinheiro, que têm várias casas, e nem daquelas pessoas que são necessitadas, que não têm onde morar, que passam fome. Nós estamos falando aqui no sentido espiritual. Nós vamos aprender o que Jesus quis dizer com esse título, com esse tema. Felizes os que reconhecem que são pobres. Ele estava falando de uma vida espiritual. E nós vamos falar aí durante a nossa aula. Vamos começar agora com uma oração. Hora da oração. Pai Celestial, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença nessa manhã e queremos, ó Deus, Te agradecer por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, pela oportunidade de poder falar contigo, Senhor. Obrigada por todas as bênçãos, livramento, por todo o cuidado que o Senhor tem por nós. Venha abençoar essa aula, falar aos nossos corações, preparar o coração de cada criança para receber a Tua palavra, Pai. E que nada venha tirar a atenção dela de ouvir, Senhor, o que o Senhor tem a nos ensinar. Em nome de Jesus, seja conosco, abençoa a nossa aula. Amém. Bom, crianças, agora que a gente já orou, você já sabe o que a gente vai falar nessa aula. Nós vamos falar sobre aquele tema que eu já falei, felizes os que reconhecem que são pobres, e nós vamos falar aí sobre a pontuação. Lembrando, recapitulando lá da primeira aula, vale ponto sua presença. Se você está assistindo a aula aí com a gente no WhatsApp, no grupo, você já está ganhando 10 pontos por assistir a aula, Lembrando, gente, que a aula só encerra no aplicativo, lá no Zoom. A gente vai fazer o encerramento lá no Zoom, onde a gente corrige a revista, onde a gente entrega a missão, que a missão vale 20 pontos. A missão a gente sempre passa uma semana antes lá no grupo, vocês fazem e quem fizer a missão ganha 20 pontos. Então são 10 pontos da presença e 20 pontos da missão. Bom, no domingo passado estava dessa maneira. Esther, Riandra e Ruth, as duas Esther, a Riandra e a Ruth, estavam com 30 pontos, que era 20 da missão e 10 da presença. E o Moisés tinha 20 pontos, que era da missão. Ele não pôde participar da aula, mas ele fez a missão e ganhou 20 pontos, E aí, como domingo passado, nós tivemos aí a presença de todas essas crianças que estão aqui, a Esther, a outra Esther, a Riandra, a Ruth, o Moisés, Samuel, a Ana Clara, o Ilan e o Pedro não estiveram presentes. Aliás, eu estou com uma saudade de vocês fazem muita falta aqui na aula, gente, Vem aqui assistir com a gente está morrendo de saudade que é vocês aqui, participando todos os domingos com a gente, Se não der para participar online, faça pelo menos a missão, participe de alguma forma, assista a aula depois, que a gente coloca no YouTube, mas não deixe de aprender a palavra de Deus, Então essas crianças ganharam 10 pontos da presença e algumas delas, que foi a Esther, a Riandra e a Ruth, ganharam 20 pontos da missão. 4 criancinhas aí ganharam, a missão estava muito difícil de domingo passado, gente? Que era decorar os livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel. E aí tinha que decorar na ordem que estava ali. E aí teve a Esther Vargas, a Riandra e a Ruth que conseguiram, realizar aí esse desafio, E agora, nesse domingo aí, daqui a pouco a gente vai se encontrar e vai ver quem fez a missão, que a missão é bem simples, Era só um diário que a gente ia colocar ali
as nossas preocupações. Lembra de domingo passado? Que a gente falou sobre felizes os que confiam no Senhor? E o nosso versículo era para a gente entregar todas as preocupações para o nosso Deus? Então, a missão era você fazer uma agenda e ir escrevendo ali todas as suas preocupações, logo em seguida orar, entregando a Deus. Então, era uma missão bem simples, né? Então, daqui a pouco a gente se encontra para saber quem fez a missão nesse domingo e quem também vai ganhar o ponto da presença. Hora do louvor. Senhor, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Jesus! Que surpresa! Olha só, hoje vim te pedir um favor. Que favor? Eu preciso que você faça uma música. Tem uma menina que ela não me dá atenção. Eu vou na casa dela, ela só quer saber de televisão, tablet, computador. Eu chamo a atenção dela, mas ela não quer saber de mim. Você pode fazer essa música? Claro, Jesus. Como você quer que fique essa música? Tem que ficar muito legal. Você coloca assim, que eu fui na casa dela, chamei ela, mas ela estava vendo televisão, não me ouviu. Eu passei na sua casa, você estava vendo TV. Eu chamei sua atenção, mas você nem quis saber. Eu queria te contar as minhas histórias, mas você não quis ouvir. Eu queria te abraçar, ficar bem juntinho, mas você não quis ficar perto de mim. Sou Jesus. Passei na sua casa, você estava vendo TV. Eu chamei sua atenção, mas você nem quis saber. Eu queria te contar as minhas histórias, mas você não quis ouvir. Eu queria te abraçar, ficar bem juntinho, mas você não quis ficar perto de mim. Sou Jesus, teu amigo. Quero estar sempre contigo, ter a tua atenção e ouvir a tua voz e matar essa saudade que eu tenho de ti. Sou Jesus, teu amigo. Quero estar sempre contigo, ter a tua atenção e ouvir a tua voz e matar essa saudade que eu tenho de ti. O que você tem aí na sua casa que você gosta muito? É o tablet, a televisão, o videogame? É o que? Seu patins, sua bicicleta? Isso tudo você tem porque Deus deu condição financeira para os seus pais comprarem. Mas nada disso é mais importante do que a presença de Jesus. Então, valorize sempre aprender a palavra de Deus, ouvir um louvor, porque quando você cair num buraco aí, igual dessa música aí que essa menininha caiu, quem tava lá para tirar ela, para socorrer ela, era Jesus. Então a gente tem que sempre reconhecer que nós somos espiritualmente pobres. Hora do memorizando. E para o nosso memorizando, você vai precisar da sua Bíblia. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 40 e vamos ler o verso 17. Salmos 40 e vamos ler o verso 17, tá? Vou dar um tempo aí para você pegar a sua Bíblia e procurar Salmos, né? Porque é bem fácil, você vai encontrar lá Salmos 40 e vai lá até o verso 17.
Salmos 40, 17. Eu vou ler como está na minha Bíblia, tá? E você vai prestar atenção aí também em como está na sua Bíblia, tá? Mas leia comigo aí. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Bom, nós temos várias Bíblias com diversas versões. Então pode ser que na sua Bíblia esteja diferente. Por isso, nós vamos usar esse texto que a gente vai colocar aqui na tela para todo mundo ler igual, tá bom? Tá vendo aí esse texto? Então, esse é o nosso memorizando. Lembra da aula passada? Eu falei que vocês não precisam decorar exatamente como está aqui. Você precisa entender a palavra de Deus. Então, nós vamos ler juntos para entender essa mensagem. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Está em Salmos 40, verso 17. Agora eu vou colocar para você escutar e depois nós vamos cantar juntos, tá? Escuta aí esse versículo para ver se fica mais fácil para você gravar. Salmo 40, 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e meu libertador. Meu Deus, não te demores. Bora, fique em pé na sua casa e nós vamos falar esse versículo cantando juntos, tá? Vou colocar o versículo aqui no telão para ficar mais fácil até você decorar completamente. E aí você vai ter que cantar fazendo esses movimentos, ó. Mas quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Agora embaixo, ó. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Vamos lá? Vamos comigo então? Salmo 40, 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Embaixo agora, hein? Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Salmo 40, 17. Vamos mais uma vez? Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Embaixo agora, hein? Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Hora da história. Bom, e na mensagem de hoje nós vamos falar de uma lição que Jesus ensinou aos seus discípulos lá no Monte da Oliveira. Ele falou algumas maneiras para sermos felizes e uma das coisas que ele disse é que felizes são os que reconhecem que são espiritualmente pobres. Sabe o que Jesus quis dizer? Que os discípulos tinham que ter um coração humilde para reconhecer que maior do que todas as riquezas é ter Jesus e fazer parte do reino dos céus. Talvez naquele momento os discípulos não entenderam muito bem essa lição. Como assim ser espiritualmente pobre? Mas logo em seguida aconteceu um milagre, uma história que eles presenciaram que já ensinou o que Jesus queria dizer. E eu vou contar para vocês essa história aqui também. Jesus saiu com seus discípulos para Cafarnaum. Entrando ali, um oficial romano, que era uma pessoa muito importante e um homem muito rico que tinha muitos empregados, ficou sabendo que Jesus estava na cidade. E ele mandou um dos seus empregados ir falar com Jesus, porque ele tinha
um empregado em casa que estava doente. E esse empregado que estava doente na casa dele, ele tinha um amor por essa pessoa e ele queria que esse empregado fosse curado. Ele já tinha ouvido falar dos milagres, sabia quem era Jesus, então ele não perdeu tempo. Quando soube que Jesus estava na cidade, pediu para que um dos seus empregados fossem lá e pedisse para que Jesus fosse até a casa dele. Esse oficial, ele era tão rico, mas tão rico que ele tinha construído uma sinagoga para os judeus. Além dele ser rico, ele era uma pessoa muito bondosa. E ele creu nos milagres de Jesus, acreditava no que ele pregava. E aí ele pediu para que chamassem Jesus, como eu já falei, para ir até a casa dele. E quando Jesus estava a caminho da casa dele, ele mandou outro empregado ir até Jesus. E aí esse outro empregado levou outra mensagem. Chegou para ele e falou assim: olha, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno de falar com o Senhor pessoalmente, mas eu sei o quanto tu és poderoso. E aí ele falou que ele era um homem importante, né? E às vezes ele mandava um empregado fazer alguma coisa e as coisas aconteciam. Então ele acreditava que se Jesus, lá onde ele estava mesmo, no portão, longe da casa dele, se ele falasse uma palavra, o servo dele seria curado. Olha que fé! O homem era rico. Ele devia ter uma casa linda, devia morar num palácio, ter vários empregados, ter um monte de gente para servir Jesus, mas ele falou que ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele. Ele se sentia impuro de falar com Jesus pessoalmente. E aí ele mandou esse recado, pedindo que Jesus falasse de onde ele estava uma palavra e com certeza o empregado dele foi curado. E foi exatamente o que aconteceu. E Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Jesus ele ficou muito contente e admirado com a atitude daquele homem. Porque aquele homem ele tinha uma posição importante, ele era uma pessoa muito importante, uma pessoa que tinha muito dinheiro. E ele poderia muito bem ser vaidoso e achar que Jesus ia querer entrar na casa dele e ia se sentir à vontade, poderia mostrar todas as coisas, todas as riquezas para Jesus. Mas ele reconhecia que espiritualmente ele era pobre, ele era pecador. Poxa, como eu, um pecador, vou receber um homem tão santo na minha casa? Talvez se ele entrar aqui na minha casa eu vou até morrer de tanta santidade. Provavelmente foi o que esse oficial importante pensou. E Jesus se agradou muito desse pensamento dele. E com essa atitude, com essa história, os discípulos conseguiram entender o que Jesus estava dizendo lá no Monte das Oliveiras. A sua fé foi reconhecida por Jesus e o resultado foi a cura do seu empregado. Seu empregado ficou curado sem Jesus precisar ir na casa dele. E aí os discípulos entenderam o que Jesus ensinou lá no monte. Os pobres de espírito, que Jesus fala, felizes são os que reconhecem que são pobres de espírito, são essas pessoas que reconhecem o quanto Jesus é santo e o quanto nós somos dependentes da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, mesmo que o seu dinheiro, do seu pai aí seja muito ou seja pouco, não importa. O que vai te fazer feliz é você reconhecer sempre que você precisa de Jesus e o quanto Jesus é importante na sua vida. Foi essa lição que Jesus ensinou lá no monte. E vocês aprenderam muito também com a fé desse centurião, né? Agora, criança, nós vamos lá para o Zoom, para o aplicativo, fazer a correção dos nossos exercícios da revista. Vamos também entregar a nossa missão, tá bom? E fazer o nosso encerramento com uma oração e com as bênçãos. Fiquem na paz e até o próximo domingo. Na Galileia havia um centurião que por todos era respeitado. Quando um seus servos ele viu, então ficar de cama adoentado. O centurião se preocupou, a uns amigos então falou: vamos até Jesus buscar ajuda para meu servo curar. Chegando ao divino amigo, ao pedido prontamente ele atendeu e disse: ele vai sarar. Vamos, vamos, logo ao seu lar. Jesus admirado ficou, tamanha fé que encontrou.
uma vez. Jesus admirado ficou, tamanha fé que encontrou, assim então se fez. O servo foi curado de uma vez. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Mas num gesto de boa vontade, o centurião respondeu: